somando, tirando, de acordo com a necessidade. Então vamos lá, pessoal, nós vamos dar continuidade à aula Literatura de Cordel. Iniciamos a aula propriamente dita agora, relembrando algumas coisas que nós falamos na aula anterior. Vou mudar de lugar aqui. Bom, na aula anterior, semana retrasada, 15 dias atrás, nós falamos ou tivemos as nossas aulas, também a videoaula com slide que está lá no nosso canal no YouTube. Essa de hoje também será feito o resumo dela, postada no YouTube depois. Tem outra videoaula com slide sobre o Cordel 2, que a gente está chamando a aula de Cordel 2, porque a outra semana foi o 1. A literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto. Por que folheto? Nós vimos na aula que essa palavra vem do português, vem de Portugal, na verdade, da literatura de Portugal. Quer dizer, as cantigas que tinham lá, elas evoluíram para o chamado folheto. Também no Brasil conhecido como folheto de cordel. Só folheto, né? Literatura popular, poesia popular. No Brasil ela vai ganhar o nome de cordel, no Nordeste, em especial no Nordeste, porque o cordel ele vai tomar forma e adquirir essa forma que tem hoje no Nordeste. Quando ele chega à cultura nordestina, junta com a cultura popular dos repentistas e vai dar origem à literatura de cordel. O nome cordel vem de cordão, como se fossem roupas penduradas em varais, vocês podem ver aqui, ó, certo? Os folhetos, porque os cordéis não eram livros pequenos, como não é até hoje, né? Não são livros grandes, perdão, pequeno não, grande, um livro como um romance, é um folheto, né? A maioria das vezes é um folheto. O que faz então? Ele não é tão extenso, a obra não é tão extensa assim, então é um folheto. Aí vendiam pendurados em cordões na feira, aí quem interessava ali pela leitura comprava, né? Então, veja, é uma forma de entretenimento e de diversão também comercializada. O cordel, o interessante, ele tem origem no relato oral. Por exemplo, a gente pode citar aqui Patativa da Saré, que não escreveu nada, mas tem uma vasta obra, sem nunca ter escrevido uma linha qualquer, ele tem uma vasta obra de literatura de cordel. Tudo gravado na mente, recitado, e que a sua filha depois compilou tudo, ou seja, copiou tudo, passou tudo para o papel, correto? Então é isso, pessoal, esses são os folhetos, é de uma cultura popular, literatura de cordel, literatura popular, retrata a cultura popular, a vida popular, e em especial a região Nordeste, que é no Nordeste, ou na região Nordeste, onde nós vivemos, que o cordel vai ganhar a forma tal qual ele é hoje. Muito bem. Bom, já falamos que o cordel ele tem início no Brasil no século XIX, ele vem de Portugal, século XIX, os anos compreendidos entre 1801 e 1900. Então o cordel vem do Nordeste, época ainda que o Brasil era colônia de Portugal. Ele vai adentrar ao Brasil, principalmente no Nordeste. Agora, no Nordeste, ele vai ganhar características próprias. Ele vai desligar um pouquinho daquele folheto, daquele estilo de escrever de Portugal, e vai ganhar uma característica própria aqui no Nordeste brasileiro, com a presença principal dos repentistas, que a gente vai falar. O que é o repentista? O nome repentista lembra repente. Em outras palavras, instante, algo do momento. Então, quem eram os repentistas? Veja, pessoal, nós estamos falando de uma época em que não havia TV, redes sociais, internet com seus recursos, nem todos tinham acesso ao rádio. Então, as pessoas tinham formas de entretenimento, de diversão. Por exemplo, às vezes alguém que tinha habilidade na parte musical e também na parte de criar versos, que isso é importante, aí faziam os duelos, os repentistas, sabe? O duelo, um jogar verso para o outro, uma disputa saudável, bom lembrar isso, uma disputa saudável. Às vezes brincava, de certa forma, até jocosa, né? Vamos dizer,
debochando do outro, mas era um debate, um duelo saudável, que um jogava verso para o outro, falando de algum defeito, falando de alguma coisa, e o outro rebatia com o verso. Vencia essa disputa quem conseguisse calar o outro, vamos dizer assim, quem conseguisse fazer com que o outro não tivesse mais saída, não tivesse mais resposta. Pois bem, o folheto vem de Portugal e encontra essa literatura oral popular aqui no Nordeste. E aí vai começar então, os versos dos repentistas vão começar a entrar nos folhetos e formar a literatura de cordel vendida nas feiras penduradas. É aí que nasce o cordel, e o cordel se forma na região nordestina. Vem de Portugal, bom lembrar isso, mas ganha vida própria aqui no Nordeste, no Brasil. Correto, pessoal? Os cordéis, nós vimos na aula anterior, só uma revisão para a gente focar no nosso ponto de hoje, que é a narração. Os cordéis, eles eram ilustrados e havia e ainda há, claro, ainda há um processo, existe um processo de ilustração desses folhetos de cordéis. Esse processo se chama xilogravura. E o que é xilogravura? Como o nome já diz, xilogravura é uma técnica de fazer impressão ou gravuras por meio de madeira, o tipo de madeira. Quer dizer, a madeira vai funcionar como a base, como se fosse um carimbo. Nós não temos lá o carimbo, tem lá o nome já gravado e tudo, aí toda vez que aperta no papel, fica lá o nome, o carimbo. Então é uma forma também de carimbo. Então ele entalhava a madeira, fazia o desenho na madeira, madeira boa de esculpir, claro, pintava e imprensava aquela folha ali. E quando ele imprensava, então aquele desenho da madeira, ele era reproduzido na folha como a gente vê aqui, tá vendo? Dá para ver aqui muito bem a técnica, né? Você vê que o desenho da madeira aqui está sendo reproduzido na folha de papel. Muito bem ilustrado aí o processo de xilogravura, que é o processo de ilustração do cordel. Vimos também nomes que se destacam na literatura de cordel, a grande maioria deles, claro, nordestinos. Leandro Gomes, João Martins de Ataíde, José Pacheco, Rodolfo Coelho, Antônio Américo Medeiros, Minelvino Francisco, José Costa, Gonçalo Ferreira, e o próprio Patativa do Assaré, que não aparece aqui, mas dentre outros. De forma que hoje a gente não fala mais só em cordel no Nordeste. O cordel, ele se forma no Nordeste, toma esse corpo no Nordeste, mas agora ele é divulgado. Tanto é que o cordel ele já é estudado em diversas partes do mundo. Até em algumas universidades, como em Sorbonne, uma universidade famosa na França, e outras que estudam a obra de Patativa do Assaré e outros cordelistas brasileiros. Correto, pessoal? Então, são alguns nomes que se destacaram. A grande maioria são pessoas simples, pessoas que não têm grandes escolaridades, um elevado nível de escolaridade, mas têm habilidade com a criação de versos, ou a criação de rimas, podemos dizer assim, são bons repentistas, são bons cordelistas, que produzem cordel. Correto? Bom, pessoal, o nosso foco hoje, então, aquilo foi um resumo do que vimos na aula anterior. O nosso foco hoje é no cordel narrativo, o cordel enquanto um texto narrativo. A grande maioria, não todos, bom lembrar isso, é bom deixar isso definido, a grande maioria dos cordéis, grande parte, certo, pessoal? Não vamos dizer que todos os cordéis são narrativos, mas grande parte dos cordéis são textos narrativos, são textos que utilizam a estrutura narrativa, certo? Assim como o romance, assim como o conto, a crônica, a fábula, que usam o gênero, a estrutura narrativa, são gêneros que usam a estrutura narrativa. O cordel também, em grande parte, ele utiliza a estrutura narrativa. E como todo texto narrativo,
todo, independente de ser cordel, fábula, crônica, conto, romance, todo texto narrativo ele tem que ter os 5 elementos da narrativa. Não pode faltar. Então, por exemplo, não existe narrativa sem narrador. Alguém tem que contar a história. Narrador é quem conta a história. Ou é alguém que participa da história, narrador, personagem, primeira pessoa, ou é alguém que não participou da história, mas viu, presenciou, conhece, sabe, que é o narrador em terceira pessoa. Não existe narrador em segunda pessoa, tá? Ou é primeira, porque eu falo de mim, eu, ou ele, ou nós, que é o plural de eu, plural da primeira pessoa, ou eles, que é o plural da terceira pessoa. Então não existe narração em segunda pessoa. Ou eu falo de mim, eu, ou eu falo do outro, ele. Ok? Então não existe texto narrativo sem narrador. Então um cordel, para ser narrativo, ele tem que ter narrador. E ele tem narrador, como a gente vai ver nos exemplos mais adiante. Outro elemento, o segundo elemento que tem que ter no qualquer texto narrativo, também no cordel, não é diferente, são as personagens. Então, se eu tenho uma narração, eu preciso ter seres que participam daquela história, seres envolvidos naquela história. Aí eu falo seres por quê? Porque às vezes nessa história são pessoas, animais, plantas. Vê que na fábula, nas fábulas os animais e as plantas são personagens. Então por isso que a gente fala seres, porque pode ser um ser humano, pode ser um animal, se ele for personagem naquela história, vai depender, pode ser uma planta, são as personagens, ou seja, os seres que participam da história, que estão envolvidos na história. E no cordel também, no cordel narrativo também tem personagens. Espaço. Espaço é a mesma coisa de cenário, local, é onde a história se passa. Então, se eu tenho um cordel narrativo, eu tenho um espaço, correto? Eu tenho um local onde a história se passa. Eu tenho um lugar ou um ambiente, ou um cenário, o nome não vai alterar. Ambiente, cenário, espaço, local, tudo refere a onde a história se passa. Onde a história, onde acontece a história. No cordel não é diferente. O quarto elemento é o tempo, ou é quando a história acontece. É curioso observar que no cordel também é possível ter os dois tipos de tempo. Tempo cronológico, marcado pelo relógio. Como é o tempo cronológico? Então, eu vou contar uma história para você. Eu falo, de manhã eu saí para fazer um passeio. Passei em tal coisa, fiz isso, fiz aquilo, depois encontrei e tal, e vou narrando a história com o passar do tempo. Então, eu estou preso no relógio, o tempo cronológico, ele está preso, atrelado ao relógio. Então, eu não posso, vamos dizer, sair disso aqui, é linear. Porque o relógio, a gente sabe, o relógio ele não avança e nem volta. Entenda, no contexto que eu quero dizer. Quando eu digo que o relógio não avança e nem volta, eu quero dizer que as horas vão passando. Por exemplo, o relógio não vai saltar de 2h07 para 2h30. Não, ele vai para 2h08, depois 2h09, então ele vai seguindo a linearidade. Então esse é o tempo cronológico, ele vai seguindo. O que é o tempo psicológico? Que também tem no cordel. É o tempo das lembranças. É o tempo das imaginações. Imaginações é no futuro, aquilo que eu penso em relação ao futuro, como vai ser amanhã. O amanhã não chegou ainda para nós, terça-feira não chegou, mas eu já começo a fazer planos para amanhã, imaginar sobre amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Então, isso é psicológico. Se eu também voltar no ontem, domingo, começar a lembrar o que foi feito ontem, que atividade eu desenvolvi, isso também é psicológico, porque hoje não é domingo, é segunda. Entendeu o que é a ideia do tempo psicológico? Quando você lembra passado, quando você imagina futuro, ou começa a projetar alguma coisa, isso é tempo psicológico. E por último, pessoal, um elemento que tem também em todo o texto narrativo é o enredo. Enredo é o desenrolar da história. Toda história, ela se desenrola em início, meio e fim. E ela vai acontecendo, vai tendo a sua progressão
até chegar ao final. Quando ela começa, passando pelo meio e chega ao final, que isso nós chamamos de enredo, certo? É como se fosse assim, eu vou apresentar o enredo de um romance, por exemplo. Então eu vou fazer, o que que aconteceu? Eu vou pegar alguns fatos, um resumo dos fatos, de início, meio e fim, está feito o resumo, o enredo. Resumir o enredo da história. Cordel também não é diferente. Não é porque ele é escrito em verso, importante lembrar isso. Cordel não é prosa. Prosa é a linha cheia, os parágrafos. Cordel é poema, estrutura poética. Cada linha é chamado de verso. Conjunto de versos formam as estrofes. Mas mesmo sendo escrito em versos, ele tem a estrutura narrativa, ou seja, a sequência narrativa, início, meio e fim, e a história vai se desenrolando. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque... Deixa eu voltar rapidinho. Eu acho que eu não falei dessa questão muito aqui, não. Deixa eu ver aqui, rapidinho, viu? Não. Eu acabei não falando, era algo um slide que eu queria colocar, acabei não colocando, que era a revisão da aula anterior, era sobre a estrutura do cordel. Pessoal, acabou faltando, eu percebi agora na minha fala que eu esqueci. Bom, a estrutura do cordel, como eu já falei, ele é estruturado de forma poética, verso, veja, é a linha curta. Estrofe é o conjunto de verso, primeira estrofe, segunda, terceira e assim por diante. E também é rico em rimas, ele utiliza o recurso da rima para dar mais sonoridade, para dar mais riqueza musical, porque o cordel ele nasce da música, quer dizer, do acompanhar do instrumento. Então, falar em cordel, ler cordel, é isso aí, sabe? E você também está trabalhando com a questão da música, da musicalidade. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, além desse recurso, verso, estrofe, rima, sonoridade, a linguagem, que nós vimos também, estava junto lá naquele slide, eu acabei esquecendo, mas eu estou lembrando aqui para vocês. A linguagem no cordel predomina a linguagem popular. E o que é linguagem popular? Veja, linguagem popular é a linguagem do dia a dia, é a linguagem das pessoas comuns, aquelas pessoas que muitas vezes, por não ter muita escolaridade, ou por conviver muito com pessoas que não tenham grande escolaridade, às vezes a pessoa até tem uma escolaridade elevada, mas ela convive tanto com pessoas no dia a dia, o contato ali é família, trabalho, com pessoas que não têm uma escolaridade bem elevada, que ela acaba acostumando a falar na linguagem popular. Isso não é erro, isso vai do momento. Claro, a gente precisa saber adequar ao momento. Tirando isso, não é um erro. Então o que acontece? No cordel, como é uma cultura popular, ela nasce no meio popular, cantores populares, repentistas, pessoas simples, é natural, e mais do que natural, que o cordel ele apropria da linguagem informal. Claro, não podemos negar que também tem a linguagem formal, não resta dúvida. Tem ali traços da linguagem formal, porém predomina, sobressai, destaca a linguagem informal. Correto, pessoal? Então é isso, essa é a estrutura do cordel que eu queria falar. O slide acabei sentindo falta dele aqui, de fato, não estava aqui, foi da aula anterior, mas qualquer dúvida é só perguntar aí, a gente vai. Estou de olho no bate-papo, não tem nenhuma dúvida até o momento, mas se tiver, só comentar aí, a gente está observando. Ok? Bom, nós vamos ler algumas estrofes de cordel, e nessas estrofes eu quero fazer algumas observações em relação aos elementos da narrativa, já que o foco da nossa aula hoje é o cordel narrativo, o cordel que apresenta elementos da narrativa. Vamos lá então?
Observe. A chegada de Lampião no inferno de José Pacheco. Embora o nome seja pesado, é claro que o nosso objetivo aqui não é, vamos dizer, amedrontar ninguém com o nome, também não é julgar ninguém, né? Essa questão ligada a céu e inferno de forma nenhuma, mas é uma obra de arte, é uma obra literária, correto? É claro, acabou se tornando engraçada porque assim, tem a questão da chegada dele no céu, né? Tem um primeiro que é a chegada do Lampião no céu, e lá ele não é aceito, tem todo o processo, e quando ele chega no inferno tem toda aquela confusão. Então assim, a gente tem literatura a serviço do humor, da graça, mas nada além disso. A nossa leitura que nós devemos fazer é apenas como leitura como o gênero cordel, nada mais do que isso, sabe? Não vamos levar para o lado aqui, não vamos encaminhar isso aqui para o lado religioso, para discussão religiosa, de forma nenhuma. O objetivo mesmo é trabalhar um aspecto literário, correto? Que de fato é engraçado, né? Acaba se tornando engraçado, é claro, não é real, nós sabemos que a literatura não é obrigada, não tem um compromisso também de falar apenas aquilo que aconteceu de verdade, ela pode transformar a realidade, brincar com a realidade, com a ficção, e nós, maduros que somos, compreendendo o que é literatura, fazemos a leitura, mas não trazemos isso, de forma nenhuma não somos estimulados. De forma nenhuma isso venha a mudar algum pensamento, ou, enfim, né? A ideia não é essa. Então vamos lá? Vamos tratar da chegada, quando o Lampião bateu. O moleque ainda moço, no portão apareceu. Quem é você, cavaleiro? Moleque, eu sou cangaceiro, Lampião lhe respondeu. Vamos ver os elementos que a gente tem aqui. O primeiro elemento que eu quero chamar a atenção é o narrador. Vamos tratar da chegada quando o Lampião bateu. O moleque ainda moço, no portão apareceu. Essa é a fala do narrador. Esse narrador é em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Bem, esse narrador é em terceira pessoa. Aí alguém vai questionar, professor, o verbo está no plural, primeira pessoa do plural, vamos. Mas deixa eu dar um exemplo para você aqui. Ele poderia dizer assim, vou tratar da chegada. Por que ele fala então, vamos? Observe. Às vezes eu falo assim, eu chego para, vamos dizer, Joana, coordenadora, né? Vamos supor, eu fiz um trabalho. Vamos dizer, eu fiz um trabalho lá, aí eu chego para ela, Joana, nós fizemos o trabalho lá. Na verdade, foi eu sozinho quem fez o trabalho. Mas quando eu falo nós fizemos, é uma forma de modéstia, de não querer dizer eu fiz, para destacar, para querer se aparecer. Isso é comum. Então, quando ele fala vamos tratar da chegada, não é que assim é ele outra pessoa. É uma forma de modéstia, de dizer vamos falar, né? Vamos cantar. Às vezes a pessoa vai fazer uma apresentação, ele vai cantar sozinho. Ele fala, então, vamos cantar então. Ele sozinho vai cantar. Entendeu a lógica? Então, mas o narrador é em terceira pessoa porque ele não participa da história. Não é nem o Lampião que está contando a história e nem esse moleque que estava na porta, esse moço que estava na porta aí, que está contando a história. É outra pessoa que não participou da história. Correto? Tá. Espaço. Nessa estrofe, vamos identificar o espaço? Sim, no portão. Se a chegada no inferno, no portão do inferno. Então, o local é onde a história se passa. Correto? Muito bem. Personagens. Nessa estrofe, nós identificamos duas personagens. Lampião e o porteiro, que ele chama de moleque, né? Um moleque moço. Duas personagens. O tempo. Bom, como ele está falando, vamos tratar o moleque no portão. Quem é você? Nessa primeira estrofe, só é possível identificar o tempo cronológico. Quer dizer, ele começa falando de quando o Lampião chegou, que bate no portão, que o menino vem receber, pergunta quem é ele responde. Então, nós só temos o tempo cronológico. E o enredo, é claro, pessoal, ainda é cedo para falar do enredo, porque o interessante de falar do enredo, nós só temos o início. E o enredo é interessante você falar do enredo no conjunto, início, meio e fim. Correto? Nós só temos aqui uma parte do enredo, que é o início, da chegada dele
no portão lá e batendo em alguém e não receber ele. Continua aqui. Moleque não, sou vigia. E não sou seu parceiro. E você aqui não entrar sem dizer quem é primeiro. Moleque abre o portão, sabe que eu sou lampião, assombro o mundo inteiro. Aqui a gente tem nessa estrofe, não tem fala do narrador. Temos duas falas das duas personagens, já foi citado no slide anterior. Uma do moleque, moço que recebeu, né? E outra de lampião. Correto? Então aqui a gente tem a fala dos personagens, continuou o espaço, continuou o tempo, e continua também a questão do enredo, como eu disse, o enredo está começando a desenrolar. Houve uma conversa ali, já está tendo algum atrito ali, mas vamos continuar. Vamos ver? O vigia disse assim: fique fora que eu entro. Vou conversar com o chefe no gabinete do centro. Por certo ele não me quer, mas conforme o que disser, eu levo o senhor para dentro. Essa aqui é só a fala. Aqui nós temos a fala do narrador. O vigia disse assim. Quem fala isso é o narrador. Veja que agora já voltou para a terceira pessoa. Ele disse. Lembra que eu falei da terceira pessoa? Aquele vamos lá foi uma questão só de modéstia. Só apenas para não dizer eu vou contar. Entendeu? Então agora é em terceira pessoa, já está bem claro que é o narrador em terceira pessoa. E aqui a fala, embora não esteja marcado com travessão, mas a fala do moleque moço, do vigia, que recebeu o lampião lá no portão. De novo. O vigia foi e disse a Satanás no salão: saiba vossa senhoria que aí chegou o lampião, dizendo que quer entrar, e eu vim lhe perguntar se dou ingresso ou não. Que nós temos a fala, os dois primeiros versos, fala do narrador. Veja o verbo de elocução, disse, 2 pontos. A gente aprendeu muito isso nas séries iniciais, aquelas historinhas. Então a princesa disse, 2 pontos. Aí ia para outra linha, um travessãozinho. Aqui também está acontecendo isso. A fala do narrador, a fala da personagem é marcada pelo travessão. Essa é a fala do porteiro, do moleque moço. Correto? E aí, nós temos aqui o desenrolar da história. Agora o enredo vai fazendo sentido. Início, meio e fim vai caminhando para alguma situação. Claro, nós não vamos ver todo, ele é extenso. Sugiro que se vocês tiverem curiosidade, só pesquisar, encontra ele fácil na internet. Nós já encerramos ele, então foi o que eu disse, né? Nós não vamos ver todo. Um tempo a gente vê essa questão do tempo cronológico. Nós vamos ver a questão aí do enredo, ainda está desenrolando. Eu só posso dar um enredo completo quando eu tiver toda a história, porque eu vou ter a ideia do início, do meio e do fim, saber o que aconteceu no fim. Aqui até o momento eu tenho o início e o meio. Posso dizer o enredo, início e meio, quer dizer o quê? Falta o fim, início e meio. Essa chegada querendo entrar, essa contestação ou não aceitação de entrar, e aí vai continuar, a história vai se desenrolando até o final. Correto, pessoal? Dúvidas? Vamos para outro exemplo de cordel. Esse é um cordel que a gente usa para vocês, é um cordel adolescente. Cordel adolescente Oxente, de Silvertoff. Vamos fazer a leitura e fazer a análise igual nós fizemos na primeira. Nossa aula é só essa mesmo, o objetivo é só fazer a análise no cordel narrativo. Nós temos 2 exemplos, vamos ver só esses 2 exemplos. O primeiro já vimos, o segundo agora. Sou mocinha nordestina, meu nome é Doralice, tenho 13 anos de idade, conto e reconto o que disse, pois me chamam Doralice. Sou quem vende meu cordel nas feiras lindas de longe, onde a poesia se esconde nas sombras do meu chapéu. Aqui nós já temos uma mudança. O narrador aqui agora é a primeira pessoa, porque a personagem Doralice, ela mesma conta sua história. Certo?
como alguém que vende cordel, que inventa histórias, enfim. Aqui nós já temos personagem, Doralice, já temos um espaço, que ela exterioriza esse espaço na venda dos cordéis em feiras, longe. Tem a questão imaginária, e nós vemos das sombras do meu chapéu, vão ter poética nesse sentido. Então a gente já tem um olhar, um cordel já diferente. Aquele lá ficou muito focado em contar a história que aconteceu com alguém. O Lampião e a chegada dele ao inferno. Agora a gente tem um outro que tem um foco em uma garota que fala um pouco dela, da vida dela, do trabalho, da venda de cordel. Vim para a feira no outro dia, agora sim ela já está contando a história, já podemos falar em enredo, desenrolar de história. Vim para a feira no outro dia, armei a minha poesia num cordel de horizonte, que passava do defronte daquilo que eu vendia, parava e me escutava, pois sou mocinha falante, declamava o que escrevia. Aqui a gente já tem um desenrolar da história, já temos ela contando, continua sendo a narrador, ou narrador, continua sendo também personagem, por isso narrador-personagem. A gente vai vendo a questão do tempo, aqui a gente já tem uma mudança. No primeiro cordel que eu dei exemplo, a gente tinha mais o tempo cronológico, agora a gente tem um tempo psicológico. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, vai lá no bate-papo. Então, esse tempo aqui nós já podemos falar de tempo psicológico. Por quê? Eu vim para a feira no outro dia, armei minha poesia no cordel de horizonte. Vim para a feira no outro dia, então ela está se referindo a um passado. Olha, observe vocês que a gente já tem agora um exemplo de tempo psicológico, porque ela está lembrando de algo, de um outro dia. E quando eu lembro, eu saio do relógio, correto? E entro no tempo psicológico. Compreendido? Muito bem. Contei de uma garota, ainda continua no passado, que amava um cangaceiro. Era um tal cabra da peste, um valentão do Nordeste que montava a valentia. Trazia susto e coragem por cada canto que ia, Virgem Maria. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, continua a ideia do tempo psicológico, também cronológico, é claro, mas o destaque para o psicológico. Por que o cronológico também? Porque ela está falando um pouquinho no desenrolar da história. Porém, o foco maior, ou destaque maior, é o tempo psicológico, tendo em vista que o tempo psicológico aqui ela está lembrando, ela está recordando algo que aconteceu no passado. Um dia de azul e noite, pernoite de cavalgada, na sombra muito assustada, Bertolina viu o moço que ao longe galopava, oxente, o luar se balançava num cordel adolescente. Essa Bertolina é uma personagem, ela conta a história que tem em um cordel. Quem quiser ler também é possível acessar, né? É possível baixar, Cordel Adolescente Oxente, de Silvia Ortoff, e vai ver que ela fala de uma história. Depois ela diz que essa história é tudo fantasia, mas ela vai revelar isso no final, claro, no desenrolar do enredo, mas ela cria todo um drama, toda uma situação, todo um envolvimento, toda uma paixão adolescente, para depois ela dizer que aquilo lá era tudo fantasia que ela criava nos seus cordéis. Mas muito interessante. Correto, pessoal? Aí tem outras coisas, né? Aqui significa que tem outras coisas. Então, pessoal, essa análise desses cordéis para nós é isso aqui. A análise do cordel enquanto texto narrativo, enquanto texto que apresenta elementos da narrativa. Não é porque às vezes assim a gente tem... Nós podemos ser, às vezes, até induzidos a acreditar que porque é um poema, que porque é um cordel, que não é uma estrutura narrativa. E é engano. O cordel pode também, assim como um poema, pode sim ser uma estrutura narrativa, assim como o conto, a crônica, a fábula. Só que o conto, a crônica, a fábula, o romance, eles são em prosa. O cordel, o poema,
poema ou poético, texto poético. Então não é porque ele é escrito em versos, em estrofes, rico em rima, com essa linguagem informal, essa cultura popular, mas ele está contando uma história também. Certo? Tem dúvidas? Então aí nós temos a continuação, claro. Nós vamos agora fazer o fechamento, pessoal, e vamos para o encerramento da nossa aula. Já estamos caminhando para o encerramento. Mas se tiverem dúvida, o bate-papo está aí. A gente está pronto para responder as dúvidas. Lembrando que isso é uma continuidade da aula anterior. Na aula anterior, nosso foco foi nas características do cordel, literatura de cordel. Hoje o nosso foco é no cordel narrativo, ou seja, o cordel enquanto um texto com estrutura narrativa. Vamos lá? Assim, o cordel é um texto escrito em versos, os versos se agrupam em estrofes, as estrofes possuem rimas. Esse estilo poético, esse estilo de escrever, confere musicalidade ou sonoridade ao texto. Por isso, quem lê um cordel, quanto mais ele aproximar de cantar, melhor a leitura dele. Não é que você vai cantar, sabe? Mas você vai aproximar. É aquela leitura cadenciosa que a gente fala, com aquele sobe e desce, né? Com aquela ideia de que como se estivesse cantando uma música, coloca um ritmo nele. Porque, na verdade, o cordel no Nordeste, a literatura de cordel no Nordeste, ela vem do folheto português, que se une, se junta com os repentistas, que era a música, e vai dar origem à literatura de cordel. Então, na origem, ele é musical mesmo, sabe? É um texto que predomina a linguagem popular, por isso a linguagem informal, porque ele foca na cultura popular, no estilo popular. Os temas do cordel são temas diversos, variados. Tem cordel que fala de presidente de república, de governadores. Tem cordel que fala de cangaceiro, de figuras históricas. Tem cordel que fala de doenças. Tem cordel, por exemplo, na atividade que vocês vão fazer, vocês vão encontrar cordel sobre o coronavírus, que são cordéis atuais, feitos agora esse ano 2020. Então, sobre a dengue, o combate à dengue. Então, o cordel ele tem temas variados, sabe? Sobre determinada personalidade, uma figura, a cultura, o estilo, a comida, as festas de um lugar, enfim, né? O cordel ele tem temas diversos. E, por último, que foi o tema da nossa aula, o cordel enquanto texto narrativo que possui os elementos da narrativa e a gente pode identificar como a gente viu lá. Então, ok, pessoal, vamos lá então. Vamos, vocês, é só falar, a gente posta ele no Google Sala de Aula. E é isso aí. Então vamos encerrar. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima.